Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nesta noite pela vida, pela saúde, que estamos aqui pela tua bondade, pela tua misericórdia. A tua palavra diz que a vida é um vapor. A vida é um vapor, e é verdade. Hoje estamos, em questão de poucos segundos, não estamos mais. E por isso queremos te apresentar a família deste irmão conhecido do nosso irmão Ednilson, irmão Regis. Não o conhecemos, não chegamos a conhecê-lo, mas tem uma família que agora está chorando pela sua partida, pela sua morte. Ó Deus, estende as tuas mãos para trazer o consolo, o conforto. É difícil demais quando um pai de família se retira desta forma tão rápida, tão brusca. Ó Deus, toda perda é muito sentida e mais uma perda dentro dessas circunstâncias. Tenha misericórdia, traz conforto, traz amparo. Por mais que palavras sejam ditas a esta família, não há palavras que venham trazer a consolação necessária. Só o teu Espírito é o único que pode derramar a sua bondade e a sua graça para trazer o conforto adequado à esposa, aos filhos que estão chorando de uma forma angustiante. Tenha misericórdia, Pai, porque poderia ser qualquer um de nós aqui, mas pedimos que, em nome de Jesus, tu uses da tua graça, misericórdia e consolação com esta família. Te pedimos também, em nome de Jesus, que tu venhas abençoar a aula de hoje, estender as tuas poderosas mãos, nos ajudar, nos guiar, nos falar, nos ministrar. Senhor, usa de misericórdia também com o estado da Flórida, que está começando a ser açoitado por este furacão Helene. Tenha misericórdia dos habitantes da cidade de Tallahassee e circunvizinhanças. Ó Deus, protege as residências, as casas. Ó Deus, olha para Tallahassee, olha para o estado da Flórida. Usa de compaixão, ó Deus, dá a tua proteção. Senhor, diminui a intensidade desses ventos. O mesmo Cristo que caminhou sobre as águas e apaziguou a tempestade, ele pode, se tu quiseres, tu podes apaziguar esses ventos, trazer paz, trazer bonança e evitar tragédias, ó Deus, mas está na tua vontade, no teu querer e no teu efetuar. Muito obrigado. Colocamos a nossa vida aos teus cuidados, agradecidos desde já, e esta aula aos teus cuidados, em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Perfeito, meus irmãos, estamos, pela bondade de Deus, estamos dentro. Nossa irmã, isto, eu creio que é a irmã Angélica Freire que está aí entrando. Isto, maravilha. Pela bondade de Deus é que estamos na nossa terceira aula, essa é a terceira aula do módulo 2 da matéria de escatologia bíblica. Terceira aula, módulo 2, matéria de escatologia bíblica. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Queremos agradecer a todos vocês que, com esforço, né, puderam estar aqui conosco nesta noite, né? Um bom número, quase que a metade da turma, com mais da metade da turma, pertence aqui ao estado da Flórida, incluindo a minha pessoa, e hoje estamos vivendo nesse fenômeno meteorológico, né, desse furacão que já está aí no Golfo com a categoria 4, mas oramos a Deus que Deus tenha misericórdia e possa reduzir a velocidade desses ventos e poupar, né, as cidades envolvidas, incluindo a capital do estado, Tallahassee, que, segundo os especialistas, poderia ser alvejado em cheio, como foi, né, pelo Ian algum tempo atrás, ali na área de Fort Myers. Está chegando aí nosso irmão Marcos Tavares. Também estou ciente que, se houver algum corte de conexão de internet dos irmãos da Flórida, serem totalmente compreensivo, né? Porque, como está ventando muito também aqui na Uhum. minha área, agora, se também do meu lado aqui a coisa se desconecta, aí já era, não tem como eu prosseguir a aula, né? Se desconecta aqui, então vamos estar orando uns pelos outros, né? Para a gente não se desconectar, né? Eu vou Mas pôr se mais aqui. desconectar aqui do meu lado, você já sabe, né? O problema aí já era, não tem como, entende, né? É Tô chamada quebrando ausência já. de Eu vou para a parte de ausência. baixo. Alguém está com o áudio ligado e está vazando o som, né? Estou ouvindo vozes, né? Não são vozes do além, não.
São vozes do aqui, obrigado, obrigado. Parece que eu estava ouvindo vozes do além. Meus irmãos, vamos então, hoje o planejado seria falar sobre o milênio, sobre o milênio. Mas antes de nós entrarmos no milênio, eu vou atender aqui ao pedido, e está dentro da matéria, né? Nosso irmão Josevaldo, nós vamos falar um pouquinho do anticristo, mas na visão dos islâmicos, né? Os islâmicos, não sei se vocês já ouviram falar, os islâmicos, eles entendem que o anticristo será islâmico. Na verdade, não o anticristo necessariamente, mas um personagem que eles conhecem por Al-Mahdi, né? Que é uma palavra, é um título em árabe que quer dizer o iluminado. Aí eu quero mostrar a vocês, tá dentro dos slides que eu compartilhei com vocês. Eu não sei se alguém aqui já deu uma olhadinha no grosso, né? É uma quantidade muito grande de slides, são mais de 300 slides. Mas eu compartilhei já no grupo. Se alguém perdeu esses slides, só me avisar que eu mando de novo. Eu faço a repostagem, de repente até no seu privado do WhatsApp. Pastor, eu perdi. Se você perdeu por alguma razão, me avisa que eu faço a repostagem no seu privado. E você vai encontrar lá na página 160, né? No slide 160, na verdade, né? Porque está tudo numerado em páginas, sobre o Al-Mahdi. Então eu vou tomar um tempinho, né? Para nós falarmos um pouco sobre o Al-Mahdi, que é o anticristo, e como o Alcorão copiou partes da Escritura Sagrada para ali deixar claro que os islâmicos, os muçulmanos, esperam, não é? Alguém que já foi, pela palavra de Deus, já profetizado. Vamos então aqui abrir o nosso slide. Isto, deixa eu só configurar aqui a tela, colocar no tamanho. Perfeito. Todos estão enxergando. Deixa eu retornar aqui. Ok. Ok. Todo, alguém está enxergando os slides? Me dê um sinalzinho, por gentileza, para Isto, maravilha. Perfeito. Eu vou trabalhar com esse grupo de slides agora, que vai ser a melhor maneira da gente compreender, não é, esta temática. O crescimento acelerado do islamismo no planeta nos indica que o anticristo se manifestará indubitável como o Messias esperado por muitos, né? Então, o El-Mahdi é o Messias esperado do Islã. Está em espanhol, tá? Mas eu vou ler para vocês, né? A doutrina do Al-Mahdi, ela é uma doutrina comum entre os sunitas e xiitas. Para quem não sabe, sunitas e xiitas são as facções que fazem parte do islamismo. A continuação mostra uma tabela que mostra as crenças comuns sobre o El-Mahdi, compartilhadas por sunitas e xiitas. Os xiitas são os islâmicos fundamentalistas, extremistas, não é? Radicais. Os sunitas são mais tranquilos, mais leves, não é? Menos agressivos em comparação aos xiitas. Eu aqui separei 11 visões ou 11 crenças comuns entre os sunitas e xiitas. Número 1, o Al-Mahdi será descendente de Maomé, da linha de Fátima. Será o descendente, por um lado, de Hassan e, por outro lado, de Hussein. Número 2, terá o mesmo nome que Maomé. 3, será o predecessor do reino islâmico de Jesus. Uau! Isso eles creem. 4, seu levantamento verá acompanhado de um estandarte negro, preto. 5, seu levantamento virá acompanhado da aparição ou levantamento de Mashir al-Dajjal, que é a tradução árabe para a expressão o anticristo. Número 6, uma estrela com uma cola, né, com uma extensão luminosa se levantará no leste, antes da aparição do El-Mahdi. 7, ele estabelecerá um califato. 8, encherá o mundo com justiça e igualdade em um tempo quando o mundo estará cheio de opressão, guerras e calamidades. Então, hoje nós estamos vivendo esse exato cenário. 9,
Terá uma testa grande, um nariz prominente e uma máscara natural que fará um arco sobre os seus olhos. 10. Seu rosto brilhará sobre a superfície da lua. 11. O nome do representante do Mal-Hadi começará com a primeira letra do nome de um profeta e um verso do Alcorão. Então, esses são os 11 pontos comuns que os islâmicos creem sobre o Al-Mahdi ou sobre o Messias islâmico. De acordo com Mojam Momen, entre os sinais e façanhas mais portentosas que avisarão da iminente chegada do Mahdi, ou do 10º imã, né? Imã quer dizer líder, encontram-se as seguintes. Número 1, antes de sua chegada virá a morte vermelha e a morte branca. A morte vermelha é a espada e a branca é uma praga. Olha que interessante. 2, aparecerão várias figuras, entre os que se encontram o anticristo de um só, Masih al-Dajjal, El-Sufiani e o Yamani, né? São expressões na língua árabe. 3, os muçulmanos derrotarão os reinos. Atenção à primavera muçulmana que tivemos alguns anos atrás. E se farão dos governos de suas terras, expulsando todas as autoridades estrangeiras. 4, haverá um grande conflito na terra da Síria, até que seja destruída. Atenção pela destruição de Damasco, profetizada na Bíblia, Isaías 17, 3-6. E 5, o povo do Iraque, a sua capital, será dominada pelo temor. Atenção à conveniente invasão americana que tivemos no passado, em 91, sobre o Iraque. Aparecerá um fogo no céu e um color avermelhado os cobrirá. Esses aqui são alguns detalhes, né, que os muçulmanos assinalam sobre a sua presença. Mas eu quero avançar um pouquinho para não se tornar muito cansativo. Isso aqui é a genealogia do anticristo. Tá? O anticristo ele será descendente de um dos generais de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande teve Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu como seus 4 generais. Nós já falamos alguma coisa lá em Daniel capítulo 7 de um bode, né, de uma visão que Daniel teve de um bode, e esse bode tinha 4 chifres, lembram-se? Mas no meio dos 4 chifres, um se levanta e se coloca mais sobressalente em relação aos outros chifres. Só você entrar lá no capítulo 7, livro do profeta Daniel, que você vai se lembrar disso. E essa confirmação está no capítulo 11, né? Daniel 11, 3 explica, né, tanto que o bode é o rei valente, esse rei valente é Alexandre o Grande. Daniel 11, 4 explica sobre os 4 generais ou os 4 chifres do bode. Né? Seleuco foi o governador da Síria, Lisímaco da Lídia, Cassandro da Macedônia e Ptolomeu foi rei do Egito. Mas a descendência do anticristo vem direto de Seleuco, que é um sírio, foi um sírio. Aqui para você entender, ó, a linhagem do anticristo, descendente direto de Seleuco, que trouxe ramificações na maioria das nações árabes islâmicas. Ele será um homossexual, assim nos ensina Daniel 11:37. Procederá da tribo da descendência da tribo de Dan, Gênesis 49, 16, 17, do seu lado paterno. O lado paterno do anticristo será islâmico. E da tribo de Judá, judeu, do seu lado materno. Olha que interessante, então, o anticristo, do seu lado materno, ele será judeu, mas do seu lado paterno, islâmico. Uau! 4, será, portanto, um europeu de nascimento, mas com linhagem islâmico-judaica, para que haja a dupla aceitação, ou seja, tanto de islâmicos como de judeus. Anote aí, está lá no slide, mas faz aí um highlight desse texto. Daniel capítulo 7, versos 6 e 9, versos 19-21. Daniel capítulo 8, versículos do 5 ao 9. Daniel capítulo 9, do versículo 14 ao 22.
dá uma riqueza tremenda de detalhes sobre a linhagem do anticristo. Mas você precisa ler. Se você não ler, você obviamente não vai entender absolutamente nada. Nós teríamos que falar um pouquinho das 70 semanas de Daniel, mas o tempo de momento não nos permite, a gente vai falar um pouco lá na frente. Queria falar do intervalo de 75 dias. As profecias de Daniel 11 respaldam ou apoiam o que eu acabei de falar, né? Mas o tempo de momento não permite a gente entrar nesses pormenores. Eu quero entrar aqui, ó. O que diz a Bíblia sobre o anticristo? E o que diz o Alcorão sobre o Al-Mahdi, o imã número 12, ou seja, o líder número 12. Vamos lá. A Bíblia diz que o anticristo será um líder sem igual, com grande habilidade de falar e dirigir. Mas lá no Alcorão, o livro religioso das crenças dos islâmicos, diz que o imã Al-Mahdi será um líder sem igual, com grande habilidade de falar e dirigir. Olha a semelhança. A Bíblia diz que o falso profeta apoiará o anticristo ao enganar o mundo para que aceite e siga o anticristo, que é a primeira besta, a que sai do mar. Mas o que diz o Alcorão? Junto ao Al-Mahdi virá Jesus, uma versão islâmica do Senhor Jesus Cristo, e apoiará tudo que faça o Al-Mahdi para que o mundo o siga e o apoie. Isso está escrito no Islã, no Alcorão. A Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta prepararão um grande exército para submeter a terra, para sujeitar a terra e impor o seu reino. Mas o Alcorão, o livro religioso dos islâmicos, diz que o Al-Mahdi e Jesus muçulmano terão um poderoso exército que usarão para sujeitar a terra e impor o seu reino de justiça e equidade. Isso aqui não é uma coincidência, irmãos. É uma cópia descarada, não é? Que fizeram da Sagrada Escritura e jogaram para dentro do Alcorão. E os islâmicos afirmam que essa revelação do Alcorão veio através do anjo Gabriel, que desceu dos céus e trouxe essa revelação para o profeta Maomé. E a gente sabe que isso não é verdade, né? E não foi o anjo Gabriel, foi o próprio Satanás que se fez um anjo de luz, né? Porque Paulo mesmo disse, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, não é de se surpreender que Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele se transfigurou na pessoa, né, do anjo Gabriel, ou do arcanjo Gabriel, como queiram, né, como ensina o islamismo, e aí deu essa revelação para o profeta deles, o profeta Maomé. O quarto ponto é mais interessante. Ó, o falso profeta lhe dá uma descrição como dragão e para confundir virá, prometendo paz, justiça e equidade, ou seja, vestido de cordeiro. Mas o Alcorão diz que Jesus virá com o título de Cordeiro de Deus, mas virá ensinando que a religião verdadeira e única é o Islã. A palavra Islã, se você quiser anotar em algum lugar, é uma palavra árabe, que quer dizer sujeição ou submissão. Sujeição ou submissão. O que a Bíblia diz mais sobre o anticristo e que o Alcorão copiou? O anticristo e o falso profeta estabelecerão uma nova ordem mundial, é o que diz a Bíblia. Mas o que diz o Alcorão? O Al-Mahdi e o Jesus muçulmano estabelecerão uma nova ordem no mundo, aonde imporão a verdade, a paz, o reino e o estilo de governo muçulmano. Olha que interessante. O que diz mais a Bíblia sobre o anticristo? O anticristo mudará os tempos, mas o Alcorão diz que o imã Al-Mahdi adotará o calendário islâmico em todo o mundo, portanto, ele trabalhará na mudança dos tempos. Os muçulmanos usam um calendário de 2 meses e 30 dias, com nomes muçulmanos. Isso é muito estranho. Outro ponto da Bíblia: o anticristo e o falso profeta imporão ou colocarão forçadamente uma só religião. Mas o Alcorão diz que o Al-Mahdi e o Jesus muçulmano estabelecerão somente o Islã como a única religião aceitável a Allah. Eles alegam que Allah é Deus, mas na verdade é o próprio dragão. Outra coisa que a Bíblia diz sobre o anticristo e o falso profeta executarão mediante a decapitação o que não aceite a sua religião. Isso está bem claro, né, na palavra de Deus, sobretudo lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mas o Alcorão diz que o Al-Mahdi e o Jesus muçulmano executarão mediante a decapitação
a todo aquele que não aceita o Islã como a religião oficial, a Maomé como seu profeta, etc. É universalmente conhecido que sempre foi a prática do Islã decapitar os seus opositores. A Bíblia diz também sobre o anticristo que o anticristo terá conflitos específicos contra os judeus, já que não o aceitarão e os perseguirá e assassinará muitos. O Alcorão diz que o Al-Mahdi e o Jesus muçulmano terão uma ordem específica de Alá, de assassinar a todos os judeus. Esta ordem não será nova, já que hoje em dia essa é quase a razão exclusiva da existência do Islã, ou seja, matar, assassinar aos judeus. Outra coisa que a Bíblia fala sobre o anticristo e o falso profeta atacarão e conquistarão a Jerusalém, acompanhados de Gog e Magog, um grupo de nações islâmicas. Nesse preciso momento, todas as nações mencionadas na Bíblia que levarão a cabo este ataque já são muçulmanas. Isso vai acontecer na famosa Batalha do Armagedon. O Alcorão diz que o Al-Mahdi e o Jesus muçulmano atacarão e conquistarão a Jerusalém e imporão o Islã nesta cidade. Outra coisa que a Bíblia fala sobre o anticristo dentro do Alcorão. O anticristo estabelecerá sua autoridade espiritual, proclamando-se Deus no templo em Jerusalém. É a chamada abominação desoladora. Mas lá no Alcorão, o Al-Mahdi estabelecerá um califato islâmico com Jerusalém como sua capital. Olha só, não são coincidências, são cópias descaradas que os islâmicos extraem diretamente da Bíblia e dizem que foi revelação dada pelo anjo Gabriel. A Bíblia diz que o anticristo fará grandes proezas e milagres para que todos venham crer nele. O Al-Mahdi também fará milagres, segundo o Alcorão. O anticristo fará um tratado de paz por 7 anos com Israel. O Alcorão diz que o Al-Mahdi fará um tratado de paz por 7 anos com Israel. Coincidência? De jeito nenhum. Na segunda vinda de Jesus, diz a Bíblia, Jesus defenderá Jerusalém e Israel dos ataques de uma coalizão de nações que prepararão o anticristo e o falso profeta. Mas lá no Alcorão está escrito que o Dajjal, o anticristo muçulmano, aparecerá para enganar os judeus e fará eles crer que é Jesus, o Messias que estiveram esperando. O Alcorão adverte a todos os muçulmanos que fujam dele e ignore tudo que ele diga. Então, meus irmãos, nós Professor, observamos. Sim. só um questionamento aqui. Isso que foi mencionado ali, a parte, né, do Islã, isso está no Alcorão ou está em algum outro livro sagrado deles? Porque eu sei que eles Somente têm no mais de um. Alcorão. Somente Somente no no Alcorão. Somente no Alcorão. Eu sugiro, ninguém aqui é obrigado. Eu sugiro, se você tem interesse em entrar fundo nesse assunto, que você compre uma cópia do Alcorão. Compre uma cópia e devagarzinho comece a ler. Você vai ficar assustado, porque ele tem de uma maneira descarada. Por que eu digo descarada? Porque não tem outra expressão. Eles extraem, eles tiram exatamente textos inteiros da Bíblia e afirmam que são revelação direta do arcanjo Gabriel, do anjo Gabriel, para o seu profeta Maomé. Claro, os islâmicos odeiam aos judeus e odeiam de morte aos judeus, né? Então, eles odeiam tanto aos cristãos como aos judeus. Mas eu estou falando dos xiitas. Para você evangelizar e conversar com o xiita é problema. É quase impossível. Você tem que estar cheio do poder de Deus, da graça de Deus, para você conversar, debater com o xiita. Com o sunita é mais fácil. Já evangelizei sunitas na Inglaterra e na França. Eles, claro, se resistem, é normal eles oferecerem uma certa resistência, mas, assim posso dizer, são mais educados, são mais civilizados quando se estabelece uma conversação, não é? Falando de Jesus Cristo, o Evangelho e o Alcorão. Agora, William, não tenta conversar, não é que eu estou te desanimando, não. É difícil você entrar com uma conversação com um xiita. Eles já
de cara já faz assim, faz exatamente assim. E já começa a gritar em árabe, Dahal Mahati pai, que quer dizer, não quero saber de conversa. É o que eles falam. E começam a gritar, parece que estão possessos. É uma coisa bem complicada. Por isso que quando um islâmico se converte ao evangelho, ele leva a família inteira. É uma característica da cultura, né? Quando eles se convertem a Jesus Cristo, eles pegam a família todinha, leva para a igreja. E todos seguem a família. Eu participei de uma igreja na Inglaterra, em Londres, que Jesus começou a salvar muçulmanos islâmicos, né? E era lindo, né? A cada domingo entrava um, se convertia, no outro domingo voltava aquele um e trazia de 30 a 40 novos membros, que eram todos os seus familiares. Chegamos a ter, em 2 anos, um crescimento de 285%, né? Uma igreja inglesa que normalmente tinha a média de 40, 50 membros, em um ano passou a ter mais de 350. Tanto que a igreja foi obrigada a sair de lugar 2 vezes no mesmo ano, né? E hoje é uma das maiores igrejas em Londres, Inglaterra, né? Porque Deus fez ali um mover tão lindo, estou falando de 1989. E essa igreja hoje tem mais de 7 mil membros, 78%, 80%, todos convertidos do Islã. Do Islã, ou seja, Jesus está salvando os muçulmanos, né? A gente parece olhar com uma enorme dificuldade que esse povo venha se entregar a Jesus, mas não, Jesus está se revelando. Não sei se alguém já ouviu falar, né? O próprio Jesus, em sonho e visão, está se revelando a muitos muçulmanos e muitos judeus. Alguém está sabendo disso? Ou não? Alguém chegou a ouvir falar? O próprio Jesus está se revelando, coisa linda, né? Ou em sonhos, ou em visões, ou até mesmo pessoalmente. Há vários líderes do islamismo e do judaísmo e estão aí se convertendo quase que em massa. Pastor Jurandir tem uma abordagem a fazer. Pastor Jurandir, abra o seu áudio, por gentileza. Vamos lá. Pastor Jurandir, Pastor, isto. eu tenho 2 livros que falam disso, de que os muçulmanos, alguns testemunhos muçulmanos sendo visitados por Jesus. Mas a minha pergunta, a minha questão é a seguinte: eu estava ouvindo esses dias um pastor falando, aliás, um rabino, e ele disse que o ataque aqui do nosso World Trade Center foi feito por sunitas, que são maioria de 85 a 90% da população muçulmana. E os xiitas, que são minoria, eles hoje são os responsáveis pelo Hezbollah. E ele falou que os sunitas é que são os mais agressivos. O que o senhor diz? Essa versão não procede, pelo menos dentro das minhas investigações histórico-culturais, entende? Me estranha esta versão, né? Não desmereço, né, que esteja isso registrado em um livro, mas se fizermos uma pesquisa bem detida, bem profundizada, né, bem lá na raiz da coisa, essa versão definitivamente não procede. Haja visto que existe, claro, muita rivalidade entre as duas facções do islamismo, né? As informações, se vocês puderem pesquisar mais a fundo, vão descobrir que o Hezbollah, que está ali agora mandando fogo com força sobre Israel e Israel vice-versa, eles têm uma base com os xiitas, não ao contrário, né, como se afirma, né, ou como tem se colocado em algumas abordagens, até em livros, né, como o senhor, obviamente, tem esses 2 livros, mas vamos fazer uma pesquisa mais a fundo e vamos chegar na raiz, né, que, na verdade, os mais agressivos são os xiitas. Eu vou dizer isso com conhecimento de causa. Eu vivi 4 anos na Inglaterra e eu convivi com muitos islâmicos. E a maioria dos islâmicos com os quais eu convivi foram sunitas. E os sunitas são bem mais educados, são mais polidos, são mais estudados, têm níveis universitários. Eu tive a oportunidade de ir ao Líbano. O Líbano é uma concentração gigantesca de sunitas, conheço bastante bem o Líbano, Jordânia, uma concentração de 90% de sunitas, Turquia,
uma concentração de 78% de sunitas. Esses países eu conheço. Já a Síria, ela é dividida, né? Ela é 48% de sunitas e 52% de xiitas. Também eu conheço a Síria. Passei na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é 97% de xiitas e 3% de sunitas. Eu tenho os dados, né, as estatísticas. Se alguém tiver interesse, eu posso depois ou postar no grupo ou postar no seu privado. Mas eu tive a oportunidade na minha vida de já rodar em 7 a 8 países árabes. Eu constatei isso ali ao vivo e a cores, né, numa certa convivência. Então, essa pesquisa, ou pelo menos que está relatada nesses livros, Pastor Jurandir, estranhamente não procede com a realidade, entende? Estou falando de uma realidade que eu experimentei, que eu vivi, que eu humildemente conheço, né? Eu não sou expert no assunto, né? Mas como sendo descendente de Abraão, eu queria saber quem são os meus irmãos do outro lado. Entende? Claro que eu nunca me dei a conhecer como filho de Abraão, senão eles me engolem vivo. Mas sempre me perguntam, tem uma cara de judeu, mas você é judeu, vamos mudar de assunto? E eu sempre driblava da melhor maneira possível, entende? Mas com os sunitas, não tive nenhum problema. Até eu cheguei a dizer lá no Líbano e na Turquia eu sou descendente de judeu, sou bisneto de judeu e de rabino. Ficava assustado. E você está conversando com a gente? Eu não tenho nada contra vocês, poxa. Vocês são meus irmãos, temos o mesmo sangue no mesmo pai, então qual é a loucura? Qual é a dificuldade? Não, o problema está com os xiitas que simplesmente, quando você diz que é um judeu, sai da frente, né? Eles podem te acertar um tiro de jeito e é complicado. William, tem alguma abordagem a fazer, William? Por gentileza, eu vi o Não, William levantando a eu mão. só, porque assim, em termos de escola dominical, a gente tinha grupo de estudo e tudo, e a gente tinha um interesse, buscou saber um pouco sobre a questão dos muçulmanos, né? Isso bons anos atrás. E talvez a confusão tenha acontecido ali porque alguns falam que os xiitas, né, eles representam ali de 3 a 10% da população muçulmana, mas eles estão concentrados, né? Então o pessoal fala, eles são minoria em alguns lugares. Em País alguns como, por lugares, exemplo, como o Irã, exatamente isso. 90% da população é xiita. Então você tem uma Isso, inversão. Eles são 10% ao redor do mundo, mas no Irã, por exemplo, 10% são sunitas. Então talvez algumas exato. pessoas venham trocar ali uma coisa com a outra. Exatamente, Mas exatamente. Como justamente na Arábia porque Saudita, e os xiitas são 97%, os sunitas são 3%. exato. Os sunitas estão mais dispersos ali pela Europa, os Estados Unidos já vieram bastante, porque o xiita, né, que o pessoal fala, eles são tradicionalistas, eles são extremistas e tudo mais, e os xiitas, por outro lado, eles têm a ideia de que é o seguinte, olha, não existe extremismo no Islã, existe o Islã Yeah. verdadeiro, que é o que no Hum, ponto de vista dele é ele mesmo, né, o xiita, né, existe o Islã verdadeiro, exato. e aquele Islã que se misturou no Ocidente, né? O Islã ocidental, né? Que está se Essa é a visão adaptando exata. ao estilo de vida americano, o estilo de vida europeu, né? Uhum. Então, para ele, assim, olha, aquilo dali é algo diferente, mas o Islã é a gente, e pronto, acabou. 100% boa abordagem que o William fez, um excelente esclarecimento. Se você um dia tiver a oportunidade de ir na Turquia, você vai descobrir qual é o país árabe mais europeizado, ou seja, que não tem nada a ver praticamente com o islamismo, é a Turquia. Impressionante. Nunca você vai encontrar um país islâmico com a cara de europeu. Chama-se Turquia. E ali a presença sunita é em 78%. É impressionante, né? E os xiitas consideram os turcos desviados, um grupo de desviados em relação ao puro islamismo. É um negócio bem interessante. Alguma outra pergunta, alguma outra abordagem dentro deste assunto? Para a gente, então, entrar no milênio, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, faça agora ou se cale para sempre. Deu para dar uma boa ideia, meus irmãos, da questão do islamismo ao Pastor, Corão? por que que o anticristo vai vir da tribo de Dan? Isso perguntamos ao Eterno de Israel. Mas eu falo assim, Porque não tem nenhuma pista assim na Bíblia, não, nada assim, não. Por que que essa tribo foi escolhida para vir o anticristo? a irmã se lembra o que aconteceu lá atrás com os filhos de Jacó, em particular com Dan? Vamos ver se a irmã consegue se lembrar. Sim, aham.
O que aconteceu Que exatamente com a a filha de Jacó foi estrupada, né? E as duas tribos entrou lá na cidade para matar o povo. Tem um pouquinho mais, tem um pouquinho mais. Eu sugiro que mandem uma pesquisadinha, uma leitura. Tá ligado, mas tem um pouquinho mais. Vamos resumir para a irmã entender, e a irmã vai ler lá em Gênesis, no capítulo 38, 39 e 40, certo? Que ali vai explicar com todos os detalhes por que a tribo de Dan ela foi de uma certa forma, entre aspas, não digo escolhida, mas ela abriu uma brecha espiritual para que desta brecha, né, o anticristo pudesse ali fazer as suas raízes, certo? Claro, tudo na soberania e na permissão de Deus, porque tem coisas que Deus determina e tem coisas que Deus permite, entende? Então temos que ter muito cuidado em dizer coisa que Deus determina e o que Deus permite. Nem tudo que acontece é a soberania de Deus, é a permissão de Deus, por causa de brechas de pecado que são abertas. Quando brechas de pecado são abertas, claro, Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle da situação e da história, mas Deus ainda continua respeitando o quê? O livre-arbítrio do homem, a livre escolha do homem, né? Temos o caso de Judas, o caso do rei Saul e tantos e tantos outros casos, entende? Essa sua pergunta, ela não é nova, eu ouço essa pergunta há mais de 40 anos. Por que especificamente a tribo de Dan? Uma tribo que abriu muita brecha, muita margem para que Satanás pudesse, né? Vamos dizer assim, se aproveitar da situação e trabalhar com uma linhagem, até que ela alcança onde? Até Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande. Parece que não tem nada a ver, mas quando a gente estuda passo a passo, passo a passo, passo a passo, vai entender que de algum lugar da Terra, de alguma linhagem humana, teria que proceder o anticristo, não é verdade? Da mesma maneira que de uma linhagem humana, o Filho de Deus veio à Terra em forma humana, sendo o quê? A própria encarnação do Todo-Poderoso, ao contrário, o anticristo precisava também de uma linhagem humana que representaria a encarnação do próprio Satanás. Percebe? Por isso que Jesus Cristo, anticristo. O anticristo ele é o contrário a Jesus Cristo, porém mantendo algumas semelhanças, e dentre elas a semelhança de linhagem, ou seja, tanto da parte de Deus como da parte de Satanás, teria que existir uma linhagem humana, entende? Da parte de Satanás, o próprio dragão, né? Assumindo a forma humana, e da parte de Deus, a encarnação que se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, dê uma olhadinha nos detalhes que envolveram a tribo de Dan. A irmã vai entender as várias brechas que se abriram. Poderia ser a tribo de Issacar, poderia ter sido a tribo de Zebulon, qualquer outra tribo, mas foi especificamente a de Dan, né, como diz, que deu bola fora, né, e as bolas fora que Dan deu, claro, abriu a chamada brecha. E tudo que se dá brecha, claro, Satanás se ocupa e à vontade, certo? Não é à toa que Paulo, lá em Efésios 4:27, diz: não deis lugar ao diabo. Mais alguma pergunta dentro do assunto? Alguma dúvida? Faça agora. Está tudo bem É, esclarecido por enquanto? ainda sobre Dan, aquela parte lá em Gênesis 49, se eu não me engano, Jacó falando, Dan jogará o seu povo, Gênesis 49:16. Dan jogará o seu povo como uma das tribos de Israel, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o cavaleiro por trás dela. Isso faz alguma menção para o Isso é fim um, dos tempos? Não. isso é um hebraísmo, né? Para quem não sabe, o que Que ele que fala é de um... todas ali, na hora que chega em Dan, eu não entendi muito bem o motivo ali, porque esses fatos que a irmã Angélica mencionou ainda não tinham acontecido, mas A Bíblia trabalha com uma linguagem figurada em grande parte do Antigo Testamento. Quem sabia disso, irmãos? Que a Bíblia, em grande parte do Antigo Testamento, trabalha com uma linguagem figurada. Em se tratando de linguagem figurada, é difícil você dar uma interpretação assim, automática. Então você tem que buscar os significados dos códigos figurados. E aqui nós temos um código figurado, né, que se chama hebraísmo, né, entre as figuras de linguagem.
Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Agora preste atenção nas figuras, versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho. Então, serpente faz a conexão, serpente, caminho. A palavra hebraica que é traduzida por caminho é o mesmo que a palavra hebraica para mar. Olha só, a palavra hebraica para caminho é a mesma para a palavra mar. Muito curioso, tá? Aí continua. Será uma víbora junto à vereda. A palavra vereda para o hebraico, ela é a mesma palavra para terra. Presta atenção, a palavra vereda em hebraico é a mesma palavra também para terra, que é eretz. Então a Bíblia aqui está fazendo um jogo de palavras, um trocadilho. Está falando de uma serpente ligada a um caminho, ou seja, ao mar. E está falando de uma víbora junto a uma vereda, a uma terra. Aí nós vamos lá em Apocalipse capítulo 13. As duas bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Opa! Aí nós estamos fazendo o casamento e a interpretação desses símbolos, dessas figuras de linguagem que a princípio são super difíceis, porque a gente tem que aprender a entender os códigos, a interpretar corretamente os códigos. Então, como é que interpretamos esse texto do versículo 17? Aqui a serpente está se referindo, né, figuradamente à pessoa de quem? O anticristo, a primeira besta que sobe do mar. E a víbora está se referindo a quem? Ao falso profeta que sobe da nação de Israel, que sobe da terra, de acordo com o Apocalipse, capítulo de número 13, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A palavra cavalo, olha que interessante, no hebraico é a mesma palavra para nações. Ou é a mesma. Quando vocês estudarem lá no bacharel, a semântica do idioma hebraico, vocês vão observar que tem muitas palavras com grafia e fonema ou fonética exatamente iguais. Algo mais ou menos parecido como na língua portuguesa. Eu uso a palavra sessão com dois S's, S-E, dois S's, A-O-T-I-O. Sessão, S-E, cedilha, A-O-T-I-O. Sessão, C-E, dois S's, A-O. Ou seja, grafia e pronúncias iguais, mas significados diferentes. Alguém está me acompanhando, gente? Assim como tem na língua portuguesa palavras de exato som e grafia semelhante, no hebraico também. E aí causa esse chamado trocadilho ou jogo de palavras, que é chamado nessa figura de linguagem de hebraísmo. E o nosso grande problema é que pecamos por nós interpretarmos a Bíblia de forma literal, não levando em consideração o contexto cultural. É difícil? É bastante difícil. Por isso que a matéria de hermenêutica é importantíssima que nós levemos em consideração, porque é uma das mais eficazes ferramentas, né, para interpretarmos corretamente a escatologia bíblica. Se você não tem a unção de Deus, um conhecimento básico de história e geografia e hermenêutica, esqueça-se. A interpretação correta da escatologia vai por terra abaixo, que é bem complicado, entende? Então, são códigos que têm que ser obedecidos e considerados. Quando obedecemos esses códigos, passando a conhecê-los, ainda que de forma básica, aí fica mais fácil a compreensão e a interpretação da escatologia bíblica. Outra pergunta, outra dúvida, outra abordagem? Ninguém mais? Maravilha. Fale, Evaldo. Vamos lá. Evaldo tem sempre uma na manga, né? Ó, por isso que ele está de manga comprida. Posso estar enganado, né? Parece que ele está de manga comprida. Aí lá da manga, ele a carta sorteada. Solta a tua carta sorteada, Evaldo. Bom, falando na tribo de Dan, em Apocalipse, onde fala dos 144 mil, onde fala, né, da tribo tal, 12 mil, tribo, né, 12 mil, se eu não me engano, eles não citam, né, Dan. Aí está. Está aí uma observação muito boa. E essa observação, Evaldo, vai te custar 40 pontos.
Obrigado. Nem Dan, nem Efraim. Ganhando quarentão agora. Quarentão, Mais Evaldo. 40. Fez uma observação tremenda. Fantástico. 40 pontos. Parabéns, Evaldo. A tribo de Dan, Obrigado. se você observar lá no livro do Apocalipse, quando é mencionado as 12 tribos, não está, porque ela foi excluída. Foi uma tribo amaldiçoada. Porque deu brecha para o inimigo, deu brecha para Satanás. Então é nada mais que lógico e coerente que o próprio Deus não deixaria com que a tribo de Dan participasse, não é, dos 144 mil, né, dos que estarão pregando o evangelho do reino dentro da grande tribulação. Parabéns, Evaldo. Evaldo tá ligado, gente. Não estou dizendo que vocês estão desligados, não, né? Mas liguem a turbina, né? Tá ventando bastante aí aqui na Flórida, mas liguem a chave, né? Para ficarem mais ligados. Tá ali nossa irmã Fabiana, né? Eu estava olhando, quem é aquela senhora ali simpática? Agora que eu estou vendo, só estava vendo a testa da irmã Fabiana. Falei, que cabeça parecida com a irmã. Desculpe, que eu não consigo identificar o aluno por inteiro, né? Menos que ele tenha o rosto, mas só estava vendo essa parte de cima aqui, né? Tava bem engraçado. Falei, rapaz, aquela testa ali é parecida com a da celular irmã Fabiana. escorregou. Mas é a própria irmã Fabiana. Desculpe, irmã Fabiana. Eu desconfiava da sua testa, mas agora eu estou vendo que é o seu. Gente, mais alguma pergunta para a gente passar para o milênio? Já está tudo resolvido por enquanto? Maravilha. Vamos passar então para o milênio. Milênio. Página 41. Milênio. O governo de 1000 anos que o Senhor Jesus Cristo terá sobre a terra. 1000 anos. Vamos abrir aqui o gráfico. Vamos trabalhar com o gráfico que vai ajudar bastante. Vamos lá. Vamos avançar esse gráfico aqui. Isto, deixa eu chegar lá, que é muita coisa. Deixa eu ver aqui aonde está no gráfico. O milênio, ok, tá lá na frente. Vocês têm esse gráfico, tá tudo direitinho lá, quero chegar até ele. Deixa eu ver aqui. Milênio, onde está você, milênio? Vamos lá. Eu vou ter que, ok, vou ter que sair aqui. Um momentinho, porque eu estou tendo uma pequena dificuldade de localização. Eu creio que agora estou chegando lá, peraí. Isto. Aqui está. Perfeito. Todos estão enxergando? Todos estão enxergando? Todos estão enxergando? Isto. O milênio será o governo de 1000 anos do Senhor Jesus na terra. E ele acontecerá em seguida que ele julgar as nações, enviar as nações bodes ao lago de fogo e enxofre, e depois que ele encarcerar o dragão, a Satanás, no poço do abismo. Está aqui na página 41, vários detalhes. Nós não vamos ler na apostila porque é muito extenso, mas eu vou trabalhar com o gráfico, que os gráficos vão ser mais objetivos. Olha lá, será na terra, Jesus reinará e Israel ocupará o lugar central entre as nações. Eu quero fazer menção do texto do Salmo 289. Muita gente usa esse salmo para usar em culto de missões, só que usam fora de lugar, fora de contexto, porque este Salmo 2, verso 8 e 9, não tem nada a ver com missões, tem a ver com o governo de 1000 anos de Jesus Cristo sobre a face da terra. Vamos lá no Salmo de número 2, versos 8 e 9. Salmo de número 2, versículo 8 e 9. Isso é bem interessante, bastante interessante, embora, repito uma vez mais, muita gente desconhece o contexto e aí lamentavelmente, trabalha
com esta abordagem errada. Enquanto eu estou falando com vocês, eu vou fazer uma postagem no grupo agora, ela é muito importante, e essa postagem vai ajudar vocês a entenderem um aspecto que eu vou falar já daqui a pouquinho, participante dentro do milênio, tá? É importante, acabei de postar lá no grupo, que é sobre o rei Davi ressuscitado e governando no milênio, mas eu vou falar isso já em seguidinha. Mas vamos ler o Salmo 2, verso 8 e 9. Salmo 2, verso 8 e 9 diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Versículo 9: Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de olheiro. Então, esse texto, repito, não tem nada, absolutamente nada a ver com obra missionária, né? Até o próprio o Salmo número 2, em algumas Bíblias, está ali, ó, a rebelião das nações e a vitória do Messias. Não sei se na sua Bíblia tem esse título, né? Mas um bom número de Bíblias traz o título e já explica, né? Porque este é um salmo messiânico, não tem nada a ver com missões. Pede-me, te darei as nações por herança. Eu estou ouvindo isso aí, né, já há anos. Meu Deus, que negócio fora de contexto, né? O próprio Salmo 2 é um salmo messiânico, ou seja, apontando para o governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Também eu quero ler com vocês lá em Zacarias 9:10. É interessante que o Antigo Testamento fala muito do governo de 1000 anos de Jesus Cristo, fisicamente, sobre o planeta Terra. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus, Zacarias 9:10. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então está falando aqui do governo do Senhor Jesus Cristo a nível universal. Zacarias 14:9 também. Zacarias 14:9. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Não saia de Zacarias, né? Zacarias e Isaías são os livros do Antigo Testamento que se dedicam muito sobre a questão do milênio. Zacarias, capítulo 14, versículo 9, está escrito: E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Que tremendo isso, né? Sabemos então que Jesus vai reinar sobre a terra. Mas detalhe, ele não vai reinar sozinho. Repito, Jesus vai reinar 1000 anos sobre o planeta Terra, só que ele não vai reinar sozinho. No milênio, a ordem do governo será o seguinte: Deus Pai, anote, Deus Pai sobre Deus Filho, Deus Filho sobre a igreja sobre a nação de Israel, e a nação de Israel sobre todas as outras nações do planeta Terra. Aí que entra a parte mais curiosa. No que tange ao governo de Israel sobre as nações, aí entra quem? O rei Davi. No trono do templo do milênio, aliás, no templo do milênio terão 2 tronos. O trono do Senhor Jesus, que estará, não é, no centro deste templo, e à direita do trono do Senhor Jesus, um outro trono, que é o trono de Davi, porque foi uma promessa feita a Davi lá no Antigo Testamento, quando ele reinava, né? Que o governo dele não se extinguiria, ou não se terminaria, ou não seria por curto tempo.
Aí eu já vou dar os textos para vocês lerem. Não está na apostila esse suplemento. Vamos lá? Pode aí anotar, pega aí um pedacinho de papel, ou então o seu caderno de notas, ou mesmo junto da apostila, num espaço, você pode escrever os textos que se referem ao rei Davi ressuscitado, governando com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro texto, Isaías capítulo 55, versículo 4. Aí eu pediria com que um aluno ou uma aluna lesse para nós, abrisse o seu áudio e lesse em voz alta Isaías capítulo 55, versículo de número 4. Quem pode ler, por favor? Isaías 55, versículo 4. Quem encontrou, pode ler para nós, por favor, em voz alta, abrindo o seu áudio. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Perfeito. Lendo este texto, literalmente, a gente não detecta aí que se trata do rei Davi. Mas agora a coisa fica mais clara quando passamos a Jeremias, profeta O 3 Jeremias. fala, o O versículo 3 anterior fala. fala, perfeito. Se a gente lê dentro do contexto, compreendemos, mas o texto sozinho em si fica um pouquinho difícil, então temos que bater o contexto, né? Muito boa a abordagem do William, né? O versículo 3 diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Interessante, né? Então, quando nós vamos para o versículo 3, o versículo anterior, já sabemos que se trata do rei Davi ressuscitado. Jeremias capítulo 30, versículo 9. Jeremias, agora vamos ao livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo de número 9. Vá anotando. E aí eu gostaria de outro aluno ou aluna que pudesse ler para nós. Jeremias, o profeta, capítulo 30, versículo 9. Quem encontrou, pode abrir o seu áudio e ler para nós. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Olha só, aqui ficou mais claro. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Mais claro agora vai ficar em Ezequiel, capítulo 37. Por favor, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículos 21 ao 25. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Esse texto é um pouco longo, eu vou lê-lo. Ezequiel, capítulo 37, versículos 21, 22, 23, 24 e 25. Ezequiel 37, 21. Diz-lhes, pois, versículo 21, Ezequiel 37. Assim diz o Senhor Jeová: eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Verso 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecarem, os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 24. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. 25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, olha só que interessante,
será seu príncipe eternamente. Mais claro do que isso, puf, só agora Ezequiel 34, 23 e 24. Ezequiel 34, 23 e 24. Quem pode ler para nós esses dois versículos? Ezequiel, capítulo 34, versos 23 e 24. Quem pode ler, por gentileza? Não esquece de abrir o seu áudio. Livro do profeta Ezequiel 34, versos 23 e 24. E eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, Senhor, o disse. E farei que com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. Até quanto, pastor? Na Esqueci. verdade, seria o 23 e o 24. A irmã leu 24 e o 25. Faltou só o 23. Mas tá bom, tá tranquilo. Deixa eu ler o 23. Excitarei sobre elas um pastor, e elas apacentarei. O meu servo Davi as apacentará, e lhe servirá de pastor. Muito obrigado, irmã Angélica Bonjú. Veja só que interessante. São textos que dão muito respaldo e apoio que Davi, definitivamente ressuscitado, estará governando a Israel e com o Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, o texto de Oséias, profeta Oséias, capítulo 3, versículo de número 5. Livro do profeta Oséias. Por favor, quem pode ler, o aluno ou aluna? Oséias, capítulo 3, versículo 5. Depois Depois disso, porém, Pode ir. Pode ir. depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus e o descendente de Davi, seu rei. Naquele tempo temerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Amém. Obrigado, irmão Marcos Tavares. Então, vocês anotaram, são 6 textos que falam sobre o rei Davi ressuscitado, governando com Jesus no milênio e tendo a responsabilidade de ser ele, Davi ressuscitado, o pastor sobre Israel. Repito os textos E tem um para salmo quem também perdeu. que fala, né, pastor, que até Jesus cita, né, que Davi chama ele de Senhor eu esqueci agora. Eu, e chama ele de Senhor e fala, né, que vai pôr os inimigos debaixo do pé dele, algo assim, esqueci, pastor, mas tem um salmo que Está fala, lá né? no livro dos Salmos, está lá no livro dos Salmos. Vai lá que a senhora vai encontrar com toda facilidade. Mas está certo, é exatamente também tendo essa referência. Vou repetir os versículos, os textos, para se alguém se perdeu. Isaías 55, 4. Jeremias 30, verso 9. Está lá no grupo, já postei, mas eu vou só mencionar. Ezequiel 37, 21 ao 25. Ezequiel 34, 23 e 24. E Oséias, capítulo 3, versículo de número 5. São 6 textos, 6 versículos, ou 6 textos, né, que nos deixam bem claro que o Senhor Jesus e Davi estarão governando juntos. Mas, basicamente, aqui essas referências são alusivas à pessoa do rei Davi ressuscitado. E como já mencionamos, né, Israel vai ocupar o lugar central entre as nações. Então, Israel vai ser o centro político nervoso de todo o planeta Terra. Agora, olhando aqui na telinha, olha só o que vai ser o milênio. Separamos aqui 7 situações. Vida e condições na Terra milenar. O que vai acontecer no milênio? Número 1. Justiça e retidão universais. Hoje não existe esta justiça e muito menos esta retidão, mas no milênio vai haver, de acordo com Jeremias 23, 5, 6, Isaías 11, 3, 5. Número 2, toda a terra ficará sob a disciplina justa do Rei Jesus, e todos os desobedientes serão disciplinados. Assim nos ensina Zacarias
capítulo 14, versos 16 ao 21. Por isso que diz que ele regerá as nações com vara de ferro. 3. Haverá paz entre as nações. Isaías 2:4, Isaías 9:5-6, Miqueias 5:4-5, deixa isso bem claro. Haverá plena paz em todas as nações. 4. Haverá felicidade e alegria. Isaías 9:2-4, Isaías 25:6-9, e Isaías 25:30, aliás, sim, Isaías 35:10. 5. Haverá muita saúde e longevidade. Isaías 35:5-6, Isaías 65:20-22. Vai ter muita prosperidade material. Número 6, Salmo 72, verso 15 e 16, Amós 9, 13 e 15, Zacarias 3, 10 e 8, 12. E 7, a terra estará livre da maldição. A maldição, as 6 maldições que foram lançadas ali, né, diante de Adão e Eva, quando eles pecaram, saíram da presença de Deus, comeram o fruto proibido, essas 6 maldições vão ser retiradas. Romanos 8, 9 ao 22, Isaías 55, 13 e 41, 18 e 19. Então o milênio vai ser um governo perfeito. Aí alguém vai me perguntar, e os mortos ímpios, aonde vão estar? Vão estar lá no Hades, no Sheol. Quando termine o milênio, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, Satanás vai ser solto e ele vai vir sobre a terra e vai reunir muitas das nações sobreviventes da grande tribulação e também nações que nasceram, ou pessoas que nasceram no milênio, para derrubarem Jesus do trono. Quando então virá o fogo do céu e vai lamber, se eu posso usar essa expressão, a Satanás e todo esse grupão, e serão lançados vivos no lago de fogo e de enxofre. Vamos então às perguntas. Vamos lá. Perguntas ou dúvidas sobre o milênio? Evaldo. Vamos ao Evaldo e irmão Ednilson. Evaldo. Você acha que no milênio ainda haverá o sistema financeiro, nesse caso, dinheiro? Provavelmente não. Porque quando nós estudamos detalhes lá em Miqueias, Zacarias, Isaías, não se detecta absolutamente nada que indique o que aponte que vai haver um sistema financeiro como hoje temos. Aí se pergunta, então, como é que se vai se negociar? Como é que se vai haver transações, já que vai ter tanta prosperidade na terra, né? Então, como seria, como se manejaria o uso desta prosperidade? Porque na nossa cultura, prosperidade é sinônimo de dinheiro, confere? É uma ideia que temos pela nossa cultura, mas a gente aprende a entender, né, à luz do Antigo Testamento, que prosperidade não está ligada essencialmente a dinheiro, né, a papel moeda, a metálico, mas está ligado essencialmente com víveres, né, bens de agricultura, animais. Lembram-se? Jó é o homem mais rico daquela época, não porque ele tinha uma conta bancária poupuda ou barras de ouro, é porque ele tinha o quê? Juntas de animais. Ele tinha jumentos, ele tinha camelos, ele tinha cavalos. E a riqueza naqueles tempos era avaliada não pelo dinheiro, pelo metal, pelo ouro, pela prata, pelo bronze, mas pela quantidade de animais e alimentos. Então, acredita-se, Evaldo, que a avaliação da riqueza nessa época, no milênio, vai ser na base de animais e de mercadoria comestível, não é? Detalhes maiores a Bíblia não nos dá. Muito interessante, né? Nós vamos saber detalhes quando chegarmos lá, mas não dá maiores detalhes na questão se vai haver ou não um sistema financeiro organizado. Eu, pelo menos, já não detecto nenhum indício de que o sistema financeiro continuará. Talvez vai existir um outro sistema, talvez não. Com certeza, né, que vai controlar
a riqueza e a prosperidade desse período. Irmão Ednilson. O senhor falou que Satanás será amarrado por 1000 anos. Isto, no mesmo período de governo que Jesus vai estabelecer o seu reino na terra, de 1000 anos, é o mesmo período que ele vai estar encarcerado no poço do abismo, ou seja, ele vai estar em total fora de circulação, ele não vai estar circulando, nem ele, nem os demônios, entende? É bem interessante isso aqui. Então, hoje ele Mas está solto. 100%. Então, 100%. ele chefia vários anjos caídos. Não, os anjos caídos, ele não tem poder de chefiá-los porque eles estão no poço do abismo. Ele chefia os demônios, os principados, as potestades, porque a Bíblia ensina que há várias hierarquias de anjos que foram perdidos, né, na sedução de Lúcifer. O termo anjo caído à luz da Bíblia se refere a anjos de altíssimo poder e altíssima hierarquia. Pela Bíblia, essa expressão anjos caídos, então eles estão presos hoje no abismo, né? Se nós estudamos, se o irmão se lembra, na segunda parte da tribulação, que é na grande tribulação, eles vão ser soltos na altura do Eufrates para atormentar os seres humanos e provocar uma gigantesca matança na face da terra. O que, na verdade, hoje existem são demônios, né? E uma hierarquia de anjos que se perderam, claro, foram seduzidos. Eles se transformaram em principados, potestades, tronos, domínios. É uma hierarquia muito longa que aí Satanás exerce o seu governo, né? Vamos a Efésios 2:2, bem rápido para o irmão entender isso aqui, não é? É muito interessante isso aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Efésios 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás. Então, ele está hoje em um nível do terceiro céu, e ali a residência temporária dele, com um grupo de demônios que são classificados pela angelologia como principados, potestades, domínios, tronos, hostes espirituais, e aí vai, né? É uma hierarquia muito longa, matéria esta que nós vamos estudar no Médio em Teologia. No Médio em Teologia teremos uma matéria chamada Angelologia e Demonologia. Essa matéria vai levantar poeira. Quem aqui se animar a prosseguir para o médio, vai ser praticamente a última matéria da grade do curso médio em teologia. Angelologia e demonologia. Então, nós vamos conhecer, à luz da Bíblia, quem são os anjos e quem são os demônios. Alguma pergunta mais sobre o milênio, por favor? Outra Vamos lá? dúvida. Tem. Deixa eu falar com o senhor. Então, antes da criação do homem, esses anjos foram expulsos do céu. Sem dúvida nenhuma. Antes da criação do homem, Adão e Eva, né? Vamos usar essa expressão, porque na primeira Terra, porque o planeta Terra passou por duas etapas. Gênesis 1:1 é uma etapa e um planeta Terra, e ali existia um outro tipo de homem. Opa! O que é isso? Não é coisa da minha cabeça. A Bíblia não dá detalhes. São os homens das cavernas. O homem de Neandertal, né? O homem de Cro-Magno, esses homens das cavernas, que as ossadas foram encontradas pelos arqueólogos ao longo dos anos, eles estavam todos lá em Gênesis 1:1. Aí em Gênesis 1:26, Deus cria um outro homem, né? Que é o chamado o Homo sapiens, segundo a ciência. E de acordo com Gênesis 2:7, ele sopra nas suas narinas e dá o quê? A alma vivente. O que é alma vivente? O espírito. Então o homem passa a ter a imortalidade. Então a gente observa que o primeiro homem, o homem das cavernas, ele tinha corpo. Morria e pum, acabava tudo. Não tinha eternidade. É como um animal. O animal morre, para onde ele vai?
Existe céu para cachorro? Existe céu para gato? Existe céu para camelo? Existe inferno para cachorro? Não. Então, o animal morre e acaba tudo. Então, supõe-se que o primeiro homem era assim: morria, acabava. Não tinha eternidade para ele, nem para o céu, nem para o inferno. Mas a partir do momento que Deus sopra nas narinas deste segundo homem a alma vivente, aí dá ao homem o quê? A imortalidade, que também é interpretada como a eternidade, com Deus ou afastado de Deus, entende? Então, lá em Gênesis 1:1, não é? Estava um grande número de anjos. Aí um se destaca. Quem é esse um? De acordo com Isaías 14, Ezequiel capítulo 28, ele se chama o filho da alva, não é? Ou a estrela da manhã, que é Lúcifer na Vulgata Latina. Aí ele seduz um terço dos anjos, de acordo com a linguagem figurada de Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 7. Ok? Aí começa toda a história da recriação do planeta Terra e em Gênesis 1:26, culminando com a criação do homem que leva a imagem e a semelhança do próprio Deus. O primeiro homem não tinha a imagem e a semelhança de Deus. Algo bem interessante que também vamos estudar lá no Médio em Teologia em uma matéria chamada Antropologia Bíblica. Mais alguma pergunta sobre o milênio? Vamos lá. Eu sei que tem perguntas que estão aí no ar. Eu tenho, Irmão pastor, Vitor uma. abriu. Segura, irmão Vitor, quando sai as perguntas dele, vale por 3. E eu gosto das perguntas do irmão Vitor. Não é que eu não gosto das demais, mas do irmão Vitor tem desdobramentos. Vamos lá. Ô, pastor, eu tenho uma pergunta. Dizem que que o tempo hoje, às 24 horas, está um pouco mais curto. A gente não percebe, mas dizem que está mais curto, correto? Ou é? Ou é- 100%. Jesus Agora mesmo eu me disse, né? pergunto, Jesus no mesmo disse, né? milênio, Se não fosse por causa dos escolhidos, aqueles dias não seriam serão abreviados. abreviados? Não sei Isso. se o irmão já descobriu, já saiu essa notícia no ano passado. A NASA detectou que a rotação da Terra ela está mais lenta. 13% mais lenta. Faz uma pesquisa lá no Google que vai mostrar que a rotação da Terra do ano passado para cá se fez 13% mais lenta. Vou dar agora em números. A Terra rodava em torno do seu eixo 23,51 quilômetros por minuto. Repito, 26,51 por minuto. Eu memorizo isso porque eu gosto de estatística e eu gosto de memorizar isso. E a NASA descobriu há poucos meses atrás que a rotação da Terra agora está em 24,45. Está mais lenta. Então, os dias estão maiores. Claro, no relógio, normalmente, nos nossos relógios, continuam as 24 horas. Mas nos relógios atômicos da NASA, porque tem os relógios atômicos que estão espalhados no planeta inteiro, tá? Que sincronizam a chamada UTC. Guarda essa sigla. UTC, Tempo Universal Coordenado, que é regulado pelo meridiano de Greenwich, em Londres, Inglaterra. Ok? Greenwich, Londres, Inglaterra. Então, o tempo universal coordenado ele está ligado aos relógios atômicos espalhados em toda a Terra. Mas a NASA tem um relógio atômico próprio, que dá o valor exato do tempo. Então, pelo esse relógio da NASA, o dia não tem mais 24, senão 26 horas, 35 minutos e 17 segundos. Impressionante. E onde está esse tempo que a gente não percebe? Mas a pergunta é o seguinte: no milênio, Sim. vai ser dessa forma ou o tempo vai voltar ao normal? Acredita-se que o tempo vai voltar ao normal. Lembra-se de um detalhe, que é provavelmente esse detalhe o irmão não sabe, eu vou aqui falar. Antes do dilúvio, a Terra girava assim. Ó, estão vendo aqui o movimento que eu estou fazendo com o meu dedo? Ela girava em torno da linha do Equador. Isso quer dizer que antes do dilúvio, a temperatura no planeta Terra era igual, tanto no norte como no sul, como na linha do Equador, porque a Terra girava assim. Então a irradiação solar era por igual em todas as partes da Terra. Nunca havia chovido sobre o planeta Terra, diz a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2. Acredita-se que subia o vapor da Terra, e a Bíblia fala isso, tanto a ciência como a Bíblia,
E esse vapor é como um tipo de um orvalho que mantinha a umidade relativa do ar do planeta. E acredita-se que a temperatura, acredita-se, porque não havia naquela época formas de medir a temperatura, mas as provas encontradas nas rochas, nas madeiras petrificadas, né? A paleontologia é uma ciência muito avançada, que ela traz grandes aproximações em até 93%. Detectaram todos esses achados que a provável temperatura do planeta era de 68 graus Fahrenheit, ou 20 graus centígrados. Quando chove pela primeira vez, lá em Gênesis capítulo 7, o que acontece? É como uma panela de pressão. Bum! Gera uma descompressão na órbita da Terra. O que que acontece então? A Terra não gira mais assim. Ela começa a girar assim, inclinada. E esse giro inclinado, você pode pesquisar, chama-se órbita da elíptica. Órbita da elíptica. Mas o que está acontecendo, irmãos? É só você pesquisar e você vai descobrir isso. O planeta Terra, que tombou 23 graus no seu eixo por causa do dilúvio, ele está, aos pouquinhos, voltando. E quando ele voltar no ângulo de 90 graus, o planeta vai girar em torno da linha do Equador. O Polo Norte e o Polo Sul vão desaparecer. Porque o que é o Polo Norte e o Polo Sul? É o resultado da inclinação da Terra. Já que a Terra no dilúvio tombou 23 graus, estão me acompanhando? Por efeito da gravidade, quando as águas do dilúvio começaram a serem estancadas, por efeito da gravidade, uma parte das águas caiu na parte norte e a outra parte das águas caiu na parte do sul. Como a Terra passou a girar inclinada, então a irradiação solar ela se torna intensa onde? Na linha dos trópicos. Alguém está se lembrando? Alguém está entendendo o que eu estou falando, irmãos? O planeta Terra tem 2 trópicos. O trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. E no meio, isso é geografia, gente. Se você está se lembrando um pouquinho de geografia, e no meio está a linha do Equador. Então, hoje o que define as 4 estações é o fato que a Terra gira inclinada. Olha só que interessante. Ainda que Deus estabeleceu as estações lá em Gênesis capítulo 1, mas elas ficaram bem mais definidas e bem mais pronunciadas depois do dilúvio. Depois do dilúvio ficou inverno, inverno, verão, verão, outono, outono, primavera, primavera. Aí tem uma ideia interessante. Pelo que nós lemos de Isaías 65, 66, no milênio, uma vez que a Terra vai voltar a girar na linha do Equador, não teremos as 4 estações. Não. Voltaremos às condições antediluvianas, que é uma das razões que levava à extensão da vida humana em mais de 900 anos. Outra razão da extensão da vida humana é a estrutura da atmosfera da Terra. A atmosfera da Terra ela é muito simples, só tinha 6 gases, exatamente os 6 gases nobres. E hoje a atmosfera da Terra é muito complexa e, sobretudo, composta de ozônio. E o ozônio está provado que é um dos gases, ou um dos compostos químicos, que reduz a vida humana em mais de 68%. Muito curioso. Então, o milênio vai restaurar as condições físicas à semelhança do dilúvio, com o decréscimo do pecado. Porque Satanás vai estar preso, mas as pessoas com corpos físicos naturais ainda terão sobre si a semente do pecado de Adão e Eva. Só os glorificados, que aí vai estar o irmão e eu e tantos de nós, não teremos a ação do pecado e por isso viveremos eternamente. Não teremos a ação do pecado e, consequentemente, da morte. Por isso que no milênio vai ter morte. Só que diz lá na palavra de Deus, Isaías 65, quem morrer de 100 anos de idade vai estar maldito. Opa! Porque ali as pessoas vão viver 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e algumas vão alcançar facilmente 1000 anos de vida e morrem. Ok? Vai ser bem interessante as condições. Nós vamos estar lá, gente. Não fiquem desesperados, não, que nós vamos estar lá. Né? Irmão Ednilson vai estar bonito no planeta. Irmão Marcos Tavares nem se fala, com o corpo glorificado, vai estar bonito, vai estar com o rostinho de 18 anos, né? Irmã Angélica, então, vai estar com o rostinho de menino de 5 anos. Aí vai ser bom demais, né? Irmão Leandro Bonjour vai ter 4 anos de aparência.
Vamos estar mais bonitos que nós estamos hoje, né? Meu filho até pergunta, pai, o senhor vai ter cabelo no milênio? Eu não quero nem saber se eu vou ter cabelo ou não. Eu só sei que eu vou estar lá, com o corpo glorificado. Esses detalhes, irmãos, eu não estou nem aí me preocupando. Eu sei que eu vou estar lá, adorando, servindo ao Mestre Jesus e vivendo eternamente. São 9h50, teremos mais 15 minutos para fechar a aula. Eu vou fechar 10h05. Irmão Marcos, solta aí a sua bomba. A minha bomba é sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, no Templo de Salomão, quando foi destruído, a arca sumiu. A Bíblia não fala se ela foi destruída ou não. Em algum momento do milênio, ela vai aparecer, será ou não? Comenta-se alguma coisa na Bíblia? Onde será que ela está escondida? Então, se ela não foi destruída, ela existe? Ela não foi destruída, perfeitamente correto. Ela não foi destruída. Eu não sei se eu já falei isso aqui, se já falei, volto a repetir. Um grupo de arqueólogos, ao longo de mais de 30 anos de pesquisa, descobriram. Tem um DVD pelo History Channel. Se você entrar lá no site do History Channel, você vai encontrar um DVD que está à venda. Ele está $25, $28, que é Finding the Ark of the Covenant. Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar o link. Você clica lá e vai abrir na página. Se você quiser comprar esse DVD, você vai assistir mais de 2 horas sobre o descobrimento da Arca da Aliança. A Arca da Aliança já está em Jerusalém, no seu subterrâneo. E esse DVD é muito interessante. Ele faz uma pesquisa exaustiva de um descobrimento que aconteceu há mais de 20 anos. Que descobrimento é esse? Debaixo do que foi o templo destruído por Nabucodonosor havia uma rede de túneis, muito bem elaborada. Ela foi construída propositalmente, calculando a invasão de algum inimigo estrangeiro que pudesse saquear as riquezas do templo e, sobretudo, roubarem a arca. Então, essa pesquisa indica que, através desses túneis, um grupo de sacerdotes, antes que Nabucodonosor II destruísse o templo por completo e também a Jerusalém, eles previram, né, eles observaram, né, que já estavam os babilônios se aproximando, e esse grupo de sacerdotes então se mobilizou para a retirada da arca. Fez com que ela descesse essa rede bem interessante, complexa, de túneis no subterrâneo de Jerusalém. Saíram a mais de 30 quilômetros lá do outro lado. Isso aqui é fantástico, irmãos, o que eu estou falando. Isso está documentado nesse DVD. E a arca foi levada para a Etiópia para ser protegida ali, não é, pelos descendentes da rainha de Sabá. Creio que poucos de vocês sabem, a rainha de Sabá, ela se uniu a Salomão. Ela foi uma das mulheres de Salomão. E os defensores da arca, isso não é teoria de conspiração, nem história da carochinha, pediram dar a proteção à Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficou mais de 2.500 anos protegida ali por esse grupo chamado Coptas, né, que é uma religião, né, judaica, né, de tendência cristã etíope. E eles ficaram ali guardando a arca, até que eles receberam a ordem: tragam a arca de volta para Jerusalém. Por que veio essa arca? Por que veio essa ordem? Por causa da reconstrução do terceiro templo. Então o templo da tribulação vai conter a Arca da Aliança original e o templo do milênio também, porque diz isso nas Escrituras. A gente vai, na próxima aula, entrar nesses detalhes, né? Vou entrar lá em Ezequiel capítulo 47, vou mostrar a vocês, né? Na próxima aula a gente vai dividir um pouco, né? Vamos continuar sobre o milênio e já vamos entrar, né, no juízo final. Bem interessante, né? E o juízo final vai lá pano para manga, certo? Mas o milênio eu vou terminar na próxima aula pela metade, aí eu vou mostrar para vocês textos que implicam, né, que a Arca da Aliança ela vai aparecer também no templo do milênio, tanto no templo da tribulação, né, que o anticristo vai entrar e vai sacrificar uma porca em cima da tampa da Arca da Aliança, como no templo do milênio, porque são 2 templos diferentes, né? Por isso que diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A que se refere esse texto? A primeira casa está se referindo ao primeiro templo de Israel. E a glória de Deus caiu sobre o primeiro templo, de acordo com 2 de Crônicas, capítulo 7, versículos 1, 2, 3. Mas a glória do Senhor não estava no templo de Zorobabel,
que é o segundo templo, e nem estará no templo da tribulação, que é o terceiro. Mas no quarto templo, que é o templo do milênio, a glória de Deus vai voltar. E estando lá dentro quem? A arca e o próprio Senhor da glória, Jesus Cristo. Irmão Vitor já levantou a sua abençoada mão. O irmão Marcos ainda tem algum Sim, complemento. sim. Faça o seu complemento. Mas lá na Bíblia não fala assim, a glória é da última casa ou é da segunda casa? Segunda casa. Vamos em Ageu 2:9? Ou Ageu segunda, ou 2:9. não tem problema. A questão é a correta interpretação. Ageu 2:9. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Algumas Achei. traduções dizem segunda, mas está se referindo à segunda que recebeu a glória. Outras traduções, que o original em hebraico diz última, porque falam de 4 templos. Ageu Na minha capítulo Bíblia, 2. na minha Bíblia fala assim, ó, a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo. A glória desta última casa, na Almeida Revista Corrigida, diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa que eu abrir, então, isso está lá nos slides. Eu creio que os irmãos ainda não observaram. Vou ser obrigado a passar lá nos slides. Deixa eu chegar aqui nos slides. Nós temos um slide que mostra com todos os detalhes. Deixa eu lá. Que eu vou mostrar para vocês. Repito, se alguém perdeu os slides, me avisa, por favor, que eu posso lá no seu privado. Deixa eu lá. Deixa eu chegar lá que eu vou mostrar a vocês. Isso. Aqui está. Estão vendo, irmãos? Estão todos enxergando? Estão enxergando? Isso. Deixa eu voltar aqui. Aqui é a Arca do Pacto. A Arca do Pacto. A arca estava dentro do tabernáculo. Estão vendo aqui o tabernáculo? Então a arca estava no tabernáculo. Estava então o Shekinah. Deus enche o lugar santo. Depois do primeiro templo, a primeira casa, é o templo de Salomão. A arca é transferida para dentro do templo. E o Shekinah enche o lugar santíssimo. 2 de Crônicas 7, 1, 2, 3. O segundo templo é o templo de Zorobabel, construído em 516 a.C. A arca pode ter sido ocultada em uma câmara secreta, porque em nenhum lugar da Bíblia e da história fala da presença da arca no segundo templo. Sobre o mesmo lugar que foram construídos o primeiro e o segundo templo, se levanta um santuário islâmico chamado Domo da Rocha ou a Mesquita de Omar. Alguns acreditam que a arca permanece oculta na era da igreja. Isso é verdade, ela ficou oculta na Etiópia. Mas no templo da tribulação, a arca volta ao terceiro templo. E a arca volta também no templo milenial. Porque Jeremias 3, 16 e 17 fala do trono do Senhor. E essa expressão é uma expressão idiomática que está se referindo aqui à arca. E Ezequiel 43, 4 ao 7 fala sobre isso. Que o Messias e a arca serão praticamente um só, trazendo o Shekinah de regresso ao templo do milênio. Então, isso aqui é o primeiro templo, o segundo templo, templo da tribulação e o templo milenial. Então, essa é a trajetória da arca. Então, a arca já está guardada em um subterrâneo, que ninguém sabe, só os judeus messiânicos ali em Jerusalém, e quando o anticristo promover a construção do templo da tribulação, a arca ela vai aparecer. Todos no planeta Terra inteiro vão saber disso. Nós vamos ver a reconstrução do terceiro templo e a introdução da arca dentro do templo da tribulação. A mesma arca vai ser levada para o templo do milênio, porque Jeremias 3, 16, 17, Zacarias 14, 20 e Ezequiel 43, 4 a 7 nos falam isso. Eu vou entrar isso com maiores detalhes na próxima aula, tá? E aqui temos os 4 templos de Israel. O primeiro de Salomão, a primeira casa, o segundo templo de Herodes e Zorobabel, no mesmo lugar entre a Mesquita de Omar, depois o terceiro templo, o templo da tribulação, que vai ser profanado pelo anticristo,
E o quarto templo, ou a última casa, é o templo milenial em honra ao Messias. Está tudo lá nos gráficos, né? Nos slides. Se alguém perdeu, só me avisar que eu posto de novo e dentro do seu privado. Perfeito? São Meu 10 Deus, horas da essa pregação é 5 muito minutinhos. difícil de ver na igreja. Sim. Fala, irmão Ednilson. Eu estou falando assim que esse tipo de pregação é muito difícil você ver na igreja. É porque é uma profundidade que, com todo respeito, meu irmão, não estou aqui me colocando melhor do que ninguém, muitos dos irmãos aqui me conhecem já há alguns anos, ou algum tempo. Isso se trata de um estudo muito profundo, que a maioria das igrejas não estão preocupadas nem aí. Ou você tem ouvido dominicalmente ou semanalmente, com todo respeito, não estou falando isso para menosprezar nenhuma igreja, nenhum ministério, nenhum líder, mas está sendo comum hoje ouvirmos mensagens ou estudos sobre escatologia na profundidade? Sim ou não? Está sendo comum? Não. Não. E aí por quê? É muito fácil saber. Primeiro, não dá ibope, não chama atenção, até mesmo assusta algumas pessoas. Segundo, tem que se tomar tempo, se dedicar tempo. Além de buscar a presença de Deus, tem que se lançar a muita pesquisa, a muita investigação. Você vai lá no YouTube, você vai encontrar, não estou exagerando, irmãos. Você entra lá no YouTube, vão ter mais de 375 pastores ensinando sobre escatologia, com 375 versões diferentes. Aí o povo fica doido. Qual a versão mais correta? Aquela, unidunité salameninguê. E aí? Como é que vai ser o negócio? Porque não leva em consideração o estudo dos contextos, da hermenêutica, da história, da geografia. São vários elementos que devem ser considerados para se fazer uma correta interpretação da escatologia bíblica. Já me acusaram. Pastor, o senhor é o dono da verdade. Eu? Misericórdia, eu estou engatinhando ainda em aprender escatologia e entender escatologia. E eu me atrevo, na graça de Deus, a ensinar um pouquinho do que eu tenho aprendido nos últimos 51 anos. Mas estou no caminho, irmãos. Eu ainda vou chegar lá. Ainda não cheguei, não. Ainda vou chegar lá. 10 de 2. Vamos lá. Pergunta sobre o milênio. Pararam por aqui? Acabou a luz.